Olá, eu sou a Jamile Ramuri e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a terceira temporada de You. Eu sou fã da série e apesar de ter achado a terceira temporada ali meio problemática, né, com algumas partes que eu fiquei, vixe, isso aqui é meio problemático, vixe, isso poderia ter sido bem melhor, sou fã da série e ela, a terceira temporada está entre nós e eu aproveitei esse final de semana aí pra maratonar essa série e quis vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre. Mas já aviso que esse vídeo contém spoilers, então se você é do time que não gosta de spoilers, corre lá, maratona a série, depois volta aqui pra conversar comigo. E já convido vocês a se inscreverem no canal, a deixar esse like aí, porque esse canal está no começo e isso ajuda muito a fortalecer. E vamos lá. O final da segunda temporada, né, termina com ele e a Love indo morar no subúrbio, ela grávida, eles casaram, né, e eles tornam ali como se fosse um recomeço, como se fosse uma chance de recomeço pra eles, como se nada tivesse acontecido, como se eles não tivessem assassinado e torturado pessoas. Mas pra eles é como se fosse a chance de um recomeço. E se a gente observar bem, esse é um padrão muito comum do Joe, né? Após os crimes que ele comete, ele tenta esse recomeço na vida dele, onde na cabeça dele tudo vai ser diferente, né? Tudo vai mudar e ser diferente, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Nada vai ser diferente. E ali no finalzinho já aparece o Joe, né, lá dando uma olhada ali na vizinha dele. A vizinha tá de costas, fazendo algumas anotações, com alguns livros do lado. E a gente sabe que o Joe, ele é apegado aos livros por causa da sua história. E aquilo já acaba chamando muita atenção dele e a gente já tem uma pista de que ela seria provavelmente a próxima vítima do Joe. E aí, no comecinho da terceira temporada, o Joe e a Love têm um bebê, aparece a cena do parto, onde ele já estava esperando uma menina, e na cabeça dele ele iria proteger essa menina, cuidar dessa menina, lembrando que as vítimas dele são, as vítimas principais, né, por obsessão, são mulheres. Os homens que ele cometeu assassinato, ou eram homens que ele matou porque estava querendo proteger essas mulheres, ou eram homens que estavam no caminho dele, né? E aí ele resolveu matar para poder ele conseguir chegar no objetivo que ele queria. E aí, voltando ao bebê, descobrimos que o bebê é um menino, não é uma menina. O Joe estava esperando uma menina, ele fica bem confuso quando ele descobre que o filho que nasceu é um menino. E ele verbaliza isso de diversas formas, ele fala, mas vocês falaram que ia ser uma menina, mas eu tava esperando uma filha, e não sei o quê. E aí ele fica assim, bem confuso, né? E o nome do bebê, né, é Henry, e eles colocaram o segundo nome de Fort, que é o irmão da Love, que morreu na segunda temporada. E, inclusive, a mãe da Love e do Fort, né, acha que esse bebê é a reencarnação do Fort, então ela só chama o bebê de Fort, o que também o Joe ali, né, não gosta muito. E o fato do bebê, né, do Henry ser um menino, isso dificulta bastante no vínculo do Joe com ele, né, ele aparece inclusive que ele não deixa de cuidar do filho, mas tem essa dificuldade de criação de vínculo com o filho por ele ser um menino. E a coisa mais bizarra que acontece é que esse bebê, né, o Henry, ele tá incluído em todos os contextos do que vai acontecer na série de crimes ou limpar a cena do crime, né, inclusive o Joe muitas vezes tá com o bebê no momento em que tá stalkeando, né, ali aparece uma cena que ele tá stalkeando a Natalie, que é a vizinha, e ele tá com o bebê no colo, assim, então é super normal ali, eles seguindo a vida deles, né, seguindo a vida deles de assassinato e stalker, com o bebê junto, é bem bizarro, é bem bizarro. E, inclusive, esse padrão de obsessão do Joe, a gente começa a ver que ele tá voltando com a Natalie, a vizinha dele, então ele começa a stalkear as redes sociais, ele entra na casa, né,
ele guarda e rouba objetos íntimos como uma calcinha, ele também guarda lenço com sangue, gaze com sangue do dia que ela acabou se machucando com uma taça de vinho, né? Então a gente lembra muito, pelo menos eu lembrei muito da primeira temporada com essas cenas aí, inclusive a primeira temporada pra mim foi a melhor até agora. Só que o que temos aqui é um pouquinho diferente, né? Porque ele tá num contexto de que tá num relacionamento estável com a Love, ele está casado, tem um filho. Então quando ele e a vizinha Natalie começam a se aproximar, a gente vê ele meio confuso ali quando ela tenta beijar ele recusa, né? E ele pensa na Love. E é muito interessante pra gente ver ele e isso acontecendo nesse contexto que é bem diferente, né? Nesse contexto dele estar com a Love, nesse relacionamento aí, nesse casamento com o filho e tudo mais. Então, a gente já sabia que a Natalie, né, ia ser uma vítima do Joe, que ela acabaria morrendo nessa temporada. Pelo trailer ali a gente conseguiu observar também que quem poderia matar também a Natalie poderia ser a Love, inclusive. Mas eu achei que isso foi muito rápido, sabe? Eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais. Foi muito rápido, me deu a sensação de que eles queriam resolver logo esse caso aí na Natalie pra seguir a vida com outra história, sabe? A Love, ela encontra uma caixa com esses pertences íntimos da Natalie na casa deles. E ela já sabe, né? Já conhece o Joe, ela já sabe o que tá rolando, já sabe que ele virou a obsessão dela. E ao invés de ela ir lá e tirar satisfação com ele, ela resolve matar a Natalie. Então, num ato dele de impulsividade, ela mata a Natalie. E quem vai limpar essa cena do crime aí, resolver o que vai fazer com o corpo, é o Joe. E o mais bizarro dessa cena é que eles estão com o bebê junto. O bebê tá ali, tá vendo sangue, tá vendo a mulher, o corpo, tá vendo, tá sentindo ali, né, o que tá acontecendo no ambiente. E isso é muito bizarro. E nos pensamentos do Joe, ele é o cara legal que tá cobertando a esposa, que tá protegendo ela e o bebê deles, enquanto ela é um monstro. Como se ele não fosse um monstro também, né? Como se ele fosse o coitado ali da situação. E eu vi que muita gente achou isso problemático, achando errado a série colocar isso, porque faz perceber que estão romantizando o Joe. Só que eu discordo disso. Por quê? Porque a série mostra como o Joe pensa. Então, esses pensamentos dele, e desde a primeira temporada é assim, né? Ele justifica as ações dele como: quero proteger, ou não merecia que eu a protegesse, não merecia o meu amor, ou vai morrer porque batia nela, porque maltratava ela. Então, na cabeça dele, ele justifica isso. E o que a gente tem em contato com a série, na maior parte do tempo, são os pensamentos dele. E é assim que ele pensa, o que é bem fora da realidade, né? Mas o que eu quero dizer é que não é a série romantizando o Joe, pelo menos agora, aqui nessa terceira temporada. É mostrando como funciona a cabeça dele. Na verdade, como pode funcionar a cabeça de um criminoso nos padrões do Joe. Ele mesmo se colocando num lugar de coitado, de cara gente boa, que isso aqui é um recomeço, mas que agora tá preso com a esposa, que é um monstro. Mas nós sabemos que não é assim, que ele não é esse cara legal, que as justificativas que ele coloca aí na cabeça dele, que ele inventa, não justificam os crimes que ele comete. E depois ali da morte da Natalie, né, a cidade, que é uma cidade pequena, se comove com tudo isso, né, acontece bastante uma investigação em torno a essa morte da Natalie. Inclusive o marido da Natalie mostra muito ele como um cara das tecnologias e aí aborda bastante essa questão da tecnologia na série. Mas o que eu senti enquanto tudo isso acontecia é que essa parte da série, da temporada, ficou muito enrolada. Então demorou muito tempo pra a gente ver esses dois psicopatas agindo, demorou muito tempo pra acontecer outro assassinato, pra acontecer a nova obsessão do Joe. E parece que ficou muito tempo mesmo na questão de relacionamento desses dois, sabe? Como que era a relação deles, quais eram as dificuldades deles enquanto um casal. E eu achei que isso ficou meio um pouco monótono e perdeu a essência mesmo do que é You, né? Do que é a série em si. Isso é a minha opinião, tá? Mas não que não possa ter algumas partes interessantes,
como o quanto eles se colocam como coitados e responsabilizam os outros pelos seus crimes e atitudes. O envolvimento da Love com o Theo, que eu acredito que o que era mais importante para ela e muito importante para ela é como ele a via como uma vítima do Joe. E também como o Joe também era visto como um cara muito legal pela Marianne, né, que vai ser sua próxima vítima ali. E eles gostam de ver isso, é assim que eles queriam se sentir. O outro é o culpado, o outro é o vilão da história, sabe? Eu sou o coitado. E não é bem assim, não. Os dois são muito culpados, os dois são os vilões da história. E aí eu vou cortar pra parte da obsessão do Joe com a Marianne e o quanto eu gosto dos pensamentos dele, como que esse pensamento, o que que passa na cabeça desse cara. Então, nos pensamentos dele, ele dialoga direto com a Marianne, né? Ela não tá ali na cena, ela não faz parte ali do contexto que ele tá naquele momento, mas ele tá o tempo todo dialogando com a Marianne. E a Love, na cabeça dele, vira um empecilho pra eles ficarem juntos, né? E isso é muito bizarro, mas, né, é o Joe repetindo esses padrões, né, de comportamento, só que num contexto diferente, né? Agora ele é casado e tem um bebê. E com a volta desses padrões, né, a gente volta ele a ver essa obsessão pela Marianne, né? Então ele começa ali a stalkear ela, ele invade a casa dela, né? Começa a seguir ela, ele assassina o ex-marido dela. Não que ele não seja um cuzão, um cara é um cuzão, mas não justifica, né? Não justifica esse crime que ele cometeu. Só que ele justifica na cabeça dele que ele tá matando o cara pra proteger a mulher, entendeu? Mas não de uma forma romantizada, entende? Do tipo, eu sou um mocinho e eu mato os vilões. Não, ele é um cara que tá ali com uma obsessão doentia com a mulher e o ex-marido era um fator que talvez a Marianne saísse da cidade. Então ele não poderia ficar junto com ela por causa disso. E é por isso que ele mata o cara, né? Não é o bonzinho matando os vilões, não. Ele é totalmente psicopata e ele era uma pedra no caminho dele pra ficar com a Marianne ali na cabeça dele. Mas, ao mesmo tempo que ele volta a repetir os padrões dele de stalkear, né, de seguir, acontece uma coisa diferente. Ele não rouba os pertences íntimos da vítima, né, da Marianne. Ele não faz aquela caixinha com os pertences, que é um padrão dele, né, que ele faz ali com todas as vítimas dele. E a gente consegue observar o quanto o Joe, ele é calculista e ele é bem meticuloso com os passos que ele vai dar. Ele não faz essa caixinha, ele não rouba os objetos pessoais porque ele mudou. Ele não faz isso porque ele sabe que a Love vai acabar encontrando essa caixinha aí e a probabilidade dela querer matar a Marianne é muito maior, né? E como sabemos, a Love, ela é um pouco diferente ali nos seus crimes, né, nos seus assassinatos do que o Joe. Ao contrário que ele calcula, ele organiza tudo, ele é totalmente, né, organizado e meticuloso, ela é impulsiva, né? Ela mata por impulsividade ali. Então as chances, né, dela encontrar realmente essa caixa de pertences e acontecer exatamente o que aconteceu com a Natalie, né, são bem grandes. E outra coisa que eu achei bem interessante dessa temporada é que mostra mais a infância do Joe, no contexto do orfanato ali, na relação com a sua mãe, com a enfermeira, que ele tinha bastante vínculo, inclusive, e a gente conseguiu saber um pouco mais da história, né? E, na verdade, ele também conseguiu saber um pouco mais da história, porque pelo que mostra, ele tem se lembrado desses momentos da sua vida, né? E tem entendido um pouco o que aconteceu com ele. E não que isso faça a gente justificar, né, os crimes que ele comete, os crimes que ele cometeu e ainda vai cometer. Não que a gente queira justificar o porquê dele ser assim, mas é pra gente conhecer a história dele, sabe? Eu não acho que a série vai fazer com que a gente conheça essa história e passe o paninho, sabe? Justifique os atos. Eu não acho. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Então, ele pode ter tido a infância difícil como ele teve e, ao mesmo tempo, ser culpado pelos crimes que ele faz, sabe? Isso não justifica. Eu não acho que a série vai querer seguir esse caminho aí do coitado John, não. Eu não acho que a quarta temporada vai ser isso. Mas, enfim, sou eu, minha opinião, né? Se você acha outra coisa, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu fico muito curiosa em saber. Inclusive, outra coisa que eu me pergunto bastante é se ele não manipula os próprios pensamentos, sabe?
porque a série inteira, né, desde a primeira temporada, a gente é narrada pelos pensamentos do Joe, né? Então eu fico me perguntando se ele também não manipula os próprios pensamentos, sabe? Porque ele tá com esse discurso de que a Love é um monstro, de que ele é o coitado, preso nessa relação, né? Que só quer ser feliz, não quer mais matar ninguém, mas ele está preso porque a Love é um monstro. Só que ao mesmo tempo que ele faz esse discurso, ele vai lá e monta a jaula, né? Então, ele não é inocente ao ponto de achar que tá montando a jaula por montar, sabe? Não é inocente ao ponto de achar que a jaula tá ali por causa da Love. Não acho, entende? Como é meio... Entende? E na verdade é bem interessante, né? Eu me perguntei bastante isso ao longo dessa temporada, porque eu senti que os pensamentos nessa temporada foram como se ele estivesse colocando mais no lugar de vítima mesmo, culpabilizando a Love por todo... Tá, que ela também é uma psicopata, não tô passando pano. Mas como se ele não fosse, como se ela fosse culpada, sabe? Por ele estar ali, fazer tudo que ele faz. Então, acho que talvez ele consiga manipular até os próprios pensamentos, eu não sei, achei isso muito interessante. Mas voltando pra jaula, essa jaula, inclusive, que acaba prendendo aí 3 pessoas nessa temporada, né? O primeiro que comete suicídio e os outros 2... né, o casal ali, aquele casal muito peculiar, que consegue sair vivos e ainda viram coach de relacionamento. Então, esse padrão deles saírem vivos da jaula, da morte que aconteceu na jaula, não ter sido ok que eles torturaram o cara psicologicamente, mas, né, foi um suicídio, não foi um assassinato deles, tipo, diretamente falando, também mudou aí um pouquinho, né, foi... contra a curva aí, vamos dizer. Mas direcionando ali pro final da temporada, tem uma das cenas que eu acho uma das melhores cenas, muito bem elaborada, que começa ali com a Love narrando. Então a gente começa a cena com ela narrando e depois a gente descobre que não é ela, que na verdade é o Joe que tá narrando, enquanto ele se passa por ela para escrever uma carta ali confessando os crimes. E toda aquela cena final ali, onde ela aparentemente morre, polêmicas, mas eu achei tudo muito bem feito, sabe? Muito bem elaborado. Ele culpabilizando ela, cortando os próprios dedos para acharem que ele também morreu, que ela também o matou. Eu achei tudo muito bem feitinho, sabe? Muito bem elaborado. E aí corta e vemos o Joe ali em outro lugar, né? Normalmente como acontece quando ele finaliza ali um ciclo, um crime, ele vai para outro lugar. Só que dessa vez é diferente, porque ele foi atrás da coitada da Marianne, né? Na verdade ele está em Paris. E aí eu vi que muita gente se questionou por que Paris, né? Mas tem uma cena dele onde a Marianne tá ilustrando que ela comenta com ele que a cidade natal dela é Paris. Então, não é por acaso que o Joe, que agora é Nick, está em Paris, né? Não foi por acaso que ele foi pra lá. E assim que finaliza essa temporada, né? Nós já sabemos que tem a 4ª temporada, ela já está confirmada. E eu acredito que vai ali abordar, né, essa busca do John pela Marianne. Mas eu também me perguntei se não vai também aparecer aí alguma questão dele com o filho dele. Porque ele é deixado, né, para ser criado pelo casal, né, o casal que é o amigo da Marianne da biblioteca com o seu marido, o que na verdade foi uma decisão muito sensata do Joe, né, porque com certeza esse casal vai criar o Henry muito bem, né, ter uma infância muito mais saudável, diferente do que se fosse criado por ele, né, pelo Joe e pela Love. Mas o Joe tem uma fala ali um tanto quanto curiosa no momento em que ele deixa o Henry para ser criado pelo casal, que ele fala pro filho que não é para sempre. Então aí, será que na próxima temporada a gente vai ter o Joe com o filho junto? Será que ele vai matar a Marianne? Será que a Love morreu mesmo? Eu fiquei com isso na cabeça, sabia? Me conta aqui se você também ficou, ou se você acha que fique da minha cabeça mesmo, que pirei. Mas eu pensei muito numa fala da Love durante essa temporada, que ela cita Cadence, né?
ela cita que o Joe, inclusive numa conversa em que ela fala assim, mas você achava que a Candice tinha morrido, né? Então, não sei, não vimos a Love esquartejada, não vimos, né, a Love cortada, não vimos, enfim, não vimos, né, um velório, um pós, não sei. Eu fiquei com esse sentimento aí, posso estar muito errada, posso ter dormido no final, posso, não sei, gente. Eu fiquei com esse sentimento de que vai que ela não morreu, sabe? Vai que ela é uma Candice 2.0. Não sei, não sei. Fiquei com isso. Me conta aqui nos comentários se você também ficou. Se você não ficou, também me conta aí que eu consigo ter uma noção que seja só coisa da minha cabeça mesmo. Enfim, espero que essa quarta temporada, essa próxima temporada aí seja a última temporada, né? Eu acho que eu espero que ela traga bastante a essência da primeira temporada, né? Que é a temporada ali da Beck, que é o Joe Stalkerzão mesmo, né? Que, enfim, eu espero que seja essa essência de Yu mesmo, que eu acho que na segunda ficou muito louca ali, e nessa terceira se perdeu um pouquinho, né? Foi um pouquinho ali fora do que o Yu trazia, né? Pra mim, a primeira temporada foi a melhor, foi a mais fechadinha. Mas enfim, termino por aqui esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like para fortalecer o canal, quem não se inscreveu, se inscreve, que isso ajuda muito o canal que tá começando agora. E é isso, eu vou deixar também minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E até uma próxima, um beijo!